Os poneglyphs foram apresentados na Saga de Alabasta, sendo grandes pedras que carregam uma escrita misteriosa, contendo mensagens, localizações e a história do próprio mundo. Essas pedras estão espalhadas por todo o mundo, e o próprio governo mundial penaliza com a morte quem tenta desvendá-las. Os poneglyphs são uma das coisas mais importantes de One Piece, objetos que estão ligados ao século perdido e à última ilha do tesouro One Piece. Os próprios Yonkous têm posse dos poneglyphs, porque sabem que com a ajuda deles, podem se tornar o rei dos piratas. Nesse vídeo vou explicar tudo sobre os poneglyphs, sua origem, os tipos de poneglyphs, todas as pedras que já foram encontradas e as formas de leitura. Origem dos poneglyphs. Os poneglyphs foram criados há 800 anos antes do atual presente, que foi durante ou no fim do século perdido. Os poneglyphs foram forjados no país de Wano pela família Kozuki, a linhagem de Oden e Momonosuke. Antigamente, o clã Kozuki eram conhecidos por serem mestres pedreiros. Eram tão bons que a própria criação dos poneglyphs é considerado o auge do artesanato supremo de Wano, pelas estelas serem feitas de um material que é impermeável a qualquer tipo de danos. Logo, os poneglyphs são objetos indestrutíveis. Por serem blocos indestrutíveis, foi dada uma função aos poneglyphs, de carregar textos em uma linguagem antiga da época, permitindo esses textos perdurarem por séculos, ou mesmo milênios, já que foram esculpidos nessas pedras, levando qualquer mensagem para o futuro. Após o evento do século perdido, as ações da princesa Nefertari Dir Lily, uma ancestral da Nefertari Vivi, ajudaram os poneglyphs a serem espalhados por todo o mundo, que foram deixados sob os cuidados de descendentes daquela época, de tribos antigas e de raças aliadas, como a raça dos Minks. E desde então, o governo, na tentativa de encobrir os eventos daquela época, considerou um crime de morte quem tem a posse, o conhecimento, quem faz pesquisas e quem decifra os poneglyphs, um dos maiores tabus do mundo de One Piece. Tipos de poneglyph. Todos os poneglyphs carregam o mesmo formato de bloco e a mesma escrita, mas essas pedras também têm seus tipos, que classificam a função de cada poneglyph. Temos 3 tipos de poneglyphs: poneglyph histórico, poneglyph instrucional e road poneglyph, que são poneglyphs de rota ou de estrada. Os poneglyphs históricos e instrucionais são de mesma cor, tipo um azul escuro ou azul marinho. Já os road poneglyphs, os poneglyphs de rota, são de cor vermelho, que o destacam por serem os únicos dessa cor, e em um número bastante limitado. Ao todo, existe um total de 30 poneglyphs pelo mundo. Desses 30, 4 são estelas vermelhas, os road poneglyphs, enquanto a maioria são os de cor azul, considerados poneglyphs normais. Os poneglyphs históricos são pedras que mostram parte da história antiga, uma mensagem escrita por povos antigos, ou mesmo a localização de coisas grandiosas, como as armas ancestrais. O poneglyph do Sino Dourado mostra onde está a arma Poseidon, enquanto o de Alabasta detalhava a arma Pluton que Crocodile tanto queria. Os poneglyphs instrucionais apenas servem para te guiar a um outro poneglyph. Nele tem instruções ou pistas para achar um poneglyph histórico ou a mensagem de vários poneglyphs históricos. No momento só foi mostrado um do tipo instrucional e nem foi um bloco de poneglyph de fato, mas sim a mensagem deixada por Roger no Campanário de Ouro. Nela dizia: "Eu vim aqui e guiarei esta passagem aos confins do mundo", onde Nico Robin compreendeu que esta mensagem se referia ao Ryō Poneglyph, deixado na última ilha do mundo. Então essa instrução indica que em Laugh Tale se encontrará os poneglyphs que formam o Ryō Poneglyph, ou os próprios textos puros, que também revelam o Ryō Poneglyph. Porque no fim, as pedras são só um meio dos textos perdurarem, o que importa mesmo são os textos em si. O Ryō Poneglyph, para quem não sabe, são certos poneglyphs históricos que juntos formam a verdadeira história antiga. Como eu disse, existem um total de 30 poneglyphs espalhados, mas o Ryō Poneglyph é formado por apenas 9 poneglyphs históricos. Pessoas que buscam o Ryō Poneglyph são Nico Robin e talvez o Lau, visto que ele também tem o desejo de saber mais sobre a história do mundo. Então, poneglyphs instrucionais podem estar nas pedras azuis ou mesmo esculpidos em outras coisas, como em ouro, que foi o caso da mensagem de Roger escrita por Oden. Por terem chegado na última ilha, Roger e Oden sabiam da história do mundo, e Silvers Rayleigh é um dos poucos vivos que também sabem da verdadeira história do mundo, o Ryō Poneglyph. Já os Road Poneglyphs detalham um local. Cada poneglyph vermelho pode mostrar a localização de uma ilha ou qualquer outro lugar misterioso.
Os locais combinados dos 4 Road Poneglyphs revelam um mapa que leva à última ilha do mundo, que é Laughtale. Por isso, esses Poneglyphs são os mais cobiçados pelos Yonkous. É tendo os 4 que se chega em Laughtale, a ilha que contém o tesouro One Piece e que contém a história do mundo. Uma história que pode ser interpretada dependendo do ponto de vista de cada um. Como os Poneglyphs são proibidos ou cobiçados por causa dos textos que estão nas pedras, o texto que é a coisa principal e o que importa. Tendo um meio de copiar esses textos, e existe um meio, você pode levar as mensagens sem necessariamente levar as grandes pedras consigo. Nekomamushi revela que é possível copiar um texto do bloco através de papel madeira, como se fosse uma impressão mesmo. Assim você pode levar as cópias e até colá-las em outros objetos que não são um poneglyph. Mas tem que estar ciente que por serem papéis ou objetos externos, podem ser facilmente destruídos, por não terem a impermeabilidade de um original poneglyph. Essa cópia pode ser feita com os poneglyphs históricos e os poneglyphs de rota, os poneglyphs azuis e até os vermelhos, que juntos o levam para Laughtale. E foi assim que o Roger teve o poneglyph da Big Mom, sem precisar roubá-la diretamente. Fez uma cópia e levou a mensagem consigo. Da mesma forma fez o Brook, também tirando as cópias dos poneglyphs da Big Mom, dos normais e dos Roads, fazendo os Chapéus de Palha terem os vários textos em sua posse, além do conhecimento que Nico Robin carrega, dos diversos outros poneglyphs que já leu até hoje. Poneglyphs encontrados. Aqui vai uma lista de todos os poneglyphs que já apareceram até o momento. Teve um poneglyph no porão da árvore de Ohara, que era estudado pelos arqueólogos, que tinha informações do século perdido e até o nome do antigo grande reino que existiu antes do governo mundial. Um poneglyph no túmulo de Alubarna, que detalhava a localização da arma ancestral Pluton. Um poneglyph no campanário de Shandora, que detalhava a localização da arma ancestral Poseidon. E também teve um poneglyph na floresta marinha da Ilha dos Homens Peixe, que diferente dos anteriores, agora era uma mensagem de uma pessoa. Uma carta de pedido de desculpas do Joy Boy, se desculpando por não ter cumprido a sua parte da promessa, que envolvia retornar à Ilha dos Homens Peixe, usar os poderes de Poseidon para erguer Noah e levar o navio até a superfície, levando também o povo dos Tritões no processo. Além desses poneglyphs históricos, também foi visto outros dos azuis que não tiveram seus propósitos revelados. Podem ser poneglyphs instrucionais ou mais poneglyphs históricos. Dentre eles, um que a Robin achou ainda em sua infância, enquanto estava fugindo do mundo, 2 que estavam na sala do tesouro da Big Mom, com um deles sendo um presente do próprio Jinber, um poneglyph aleatório que o Oden achou enquanto viajava com o Gold Roger, um poneglyph achado pelo Brook no castelo da capital das flores, e um que o Lau encontrou no porão de Onigashima. Ele estava buscando um Road Poneglyph e achou esse por acidente. Já os Road Poneglyphs tem um na sala do tesouro da Big Mom, ao lado dos outros 2, um que está escondido dentro da árvore baleia na ilha de Zou, um Road que está numa caverna secreta da antiga Wano, que já tinha sido encontrado por Kaido, e o 4º Road Poneglyph está com um paradeiro desconhecido. A última vez que ele foi visto foi durante o progresso de Roger para chegar em Laughtale, que chegou na Ilha dos Homens Peixe e esse poneglyph ainda estava lá. Os Chapéus de Palha está em posse da maioria desses mostrados, tendo cópias de 3 Road Poneglyphs, cópias dos 2 poneglyphs históricos da Big Mom, os 2 de Kaido também, e também tem a própria Robin, que carrega todas as informações que já leu de qualquer outro poneglyph. Lembrando que a pedra que o Zoro encontrou em Alabasta é considerado um filler, um poneglyph que não impacta na história. O verdadeiro poneglyph histórico de Alabasta é o que Robin e Crocodile encontraram em Alubarna mais tarde. Leitura dos poneglyph. Como dito na origem dos poneglyphs, eles carregam uma escrita bastante antiga, de 800 anos atrás para mais, uma linguagem que pertence ao clã Kozuki. Oden sabia ler os poneglyphs, mas após ter enfrentado Kaido e ter sido morto, não teve tempo de ensinar seus filhos sobre a leitura. Mas, creio que o Kozuki Sukiyaki vai ensinar seus netos sobre isso, pro Momonosuke e Hiyori. Fora a descendência Kozuki, através de muito estudo, é possível analisar e desvendar o significado de toda uma pedra poneglyph, um feito dos arqueólogos de Ohara. Foi assim que a Robin aprendeu a ler os poneglyphs na infância, e de forma bem oculta, já que fez isso escondida dos adultos. Vegapunk também conseguiu desvendar, ou quase desvendar, o significado dos poneglyphs, visto que guardou os livros de Ohara e continuou estudando o século perdido, continuando as descobertas e a vontade dos arqueólogos de Ohara. A leitura dos poneglyphs também pode ser acessada através da Voz de Todas as Coisas, uma capacidade que poucos possuem. Gold Roger copiou o poneglyph de Big Mom através da habilidade dessa voz.
E Big Mom via sua filha Pudim como um trunfo por isso, já que quando a tribo dos Três Olhos despertam, parece que também adquirem essa habilidade da voz das coisas. E agora, Pudim foi sequestrada e está nas mãos do Yonkou Barba Negra, ambicioso pelos Poneglyphs.